Depois de alguns meses, longe das filmagens, né, estou de volta. Ainda bem, nesse meu simples canal, curta viagens curtas, que ficou parado por um tempo, né? Não por falta de vontade de viajar, mas porque a vida, às vezes, nos obriga a mudar os planos, naturalmente. Aí veio os problemas de saúde, veio os familiares. Aí isso fez com que eu precisasse interromper temporariamente as viagens e também as gravações. Mas chegou o momento de voltar para a estrada e resolvi voltar fazendo aquilo que mais gosto. Pegar um carro já revisado, todas as tralhas dentro e descobrir lugares pelo caminho e principalmente pessoas que eu encontro durante essas viagens. Isso é muito gratificante. Desta vez a ideia era fazer uma viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros, saindo de Recife, chegando ao ponto mais distante do roteiro, que foi a cidade do Crato, no Ceará. Só que, como pode-se ver, a gente vai descobrindo ao longo dessa série, essa viagem não saiu exatamente como eu havia planejado. E talvez seja justamente por isso que ela tenha ficado ainda mais interessante. O roteiro, né? Podemos perceber que começa aqui em Recife. De Recife, eu seguindo para o interior de Pernambuco, passando por Pesqueira, Arco Verde, pelo Vale do Catimbau e depois por Triunfo, cidade que me encantou. De Triunfo, a viagem continua até o Cariri cearense, chegando ao Crato, ao lado de Juazeiro do Norte e outras cidades da região ali, como Barbalha, fantástico. E depois retornaria para casa, se fosse o caso, mas a ideia era fazer tudo de uma vez. Mas uma viagem de verdade tem uma característica que nenhum planejamento consegue controlar. Ela pode mudar a qualquer momento. Deixei Recife pela BR-232, a paisagem começa a mudar um pouco, né? Pouco a pouco. Os prédios e os movimentos da região metropolitana vão ficando para trás. E à medida que avança, vamos lá pela estrada, para o interior, aparecem outras paisagens, outras cidades e outro ritmo de vida. É justamente essa mudança que me atrai nas viagens, sabe? Não é apenas chegar a um destino qualquer, não. É perceber como esse país maravilhoso vai mudando pela janela do carro, né? A gente olha e tá lá. E quando a gente viaja pelo interior de Pernambuco, essa mudança fica ainda mais evidente, porque tem sua característica muito própria do pernambucano. E é justamente nesse caminho que a viagem começa a ganhar personalidade, porque cada cidade, cada povoado e cada parada passa a contar um pouquinho da história dessa parte desse nosso Brasil, desse país maravilhoso. E a primeira parada que escolhi para esta viagem foi um lugar que, à primeira vista, pode parecer apenas um posto de combustível. É simples. Mas não é qualquer posto. Estou falando do posto Cruzeiro 2. Ele fica localizado na margem da BR-232, em Tacaimbó, na cidade de Tacaimbó. Chama a atenção pelo tamanho da sua estrutura e pela importância que adquiriu para quem percorre essa longa ligação entre o litoral e o interior do Nordeste, e principalmente de Pernambuco, né? Poucos supermercados do Brasil têm esse tamanho aqui. Quantidade mesmo. Saindo agora de Tacaimbó, destino ao Castelo Santa Helena, em Pesqueira. Veja que maravilha. Vamos lá. Pegar a estrada.
Após aquela parada, apenas a primeira parada, depois do Cruzeiro 2, eu segui para Pesqueira. E ali encontrei uma construção que parece ter saído de outro continente. Simplesmente um castelo. Não tem só este, não tem um outro, inclusive, que eu já fiz num outro vídeo. Depois fui para o Vale do Catimbau com suas formações rochosas e aquele pôr do sol que parece transformar a paisagem numa coisa deslumbrante. Nossa! E esse Soitão Triunfo, uma cidade que, confesso, me surpreendeu muito, mais do que eu pensava, imaginava. E de lá segui pelo sertão até chegar ao Cariri cearense. E seria justamente no ponto mais distante da viagem que aconteceu, né? O inesperado acontecer. Mas isso fica para os próximos episódios que eu vou lançando à medida que a viagem vai sendo explorada maravilhosamente. Essa viagem está apenas começando. E se você gosta de descobrir lugares que muitas vezes estão fora dos roteiros mais conhecidos, eu convido, vamos junto aí continuar essa jornada juntos, né? O canalzinho que curta viagens curtas. A viagem não começa quando chegamos ao destino. Ela começa quando saímos de casa. Isso é a melhor parte. Não ficarmos presos em casa. Até o próximo episódio. Logo, logo.